Zero. O inglês cotidiano é muito mais estúpido do que você imagina. Por trás das palavras que você usa casualmente, existem ratos mortos, biquínis explosivos, duendes e, sim, testículos. Hoje, vamos desvendar 33 palavras com origens tão ridículas que você nunca mais as usará sem dar uma risada. 1. Tudo bem, vamos tirar logo esta da frente imediatamente. Toda vez que você paga alegremente uma quantia absurda por uma torrada com abacate, está participando de uma piada linguística que levou séculos para ser construída. A palavra vem do termo asteca nahuatl, ahuacatl, que se traduz direta e inequivocamente como testículo. Os astecas não estavam sendo sutis ou poéticos. Eles viram a fruta acidentada, frequentemente pendurada em pares na árvore, e a chamaram exatamente pelo que achavam que parecia. Este é um nível de nomeação direta e literal que nosso mundo moderno e complicado tristemente perdeu. Portanto, seu brunch saudável, delicioso e digno de Instagram é, etimologicamente falando, um prato de testículos amassados na torrada. De repente, aquela cobrança de $15 parece não apenas cara, mas profunda e pessoalmente ofensiva. 2. Os antigos romanos claramente passavam tempo demais na academia do Coliseu, pois são responsáveis pela origem ridícula da palavra músculo. Eles decidiram que a maneira como um bíceps ondula e se contrai sob a pele parecia exatamente com um pequeno rato, ou músculos, em latim, correndo por ali. Onde vemos força, poder e disciplina, eles viram uma praga minúscula e peluda fugindo de um gato. Então, aquele fisiculturista no canto, grunhindo enquanto levanta um peso do tamanho de um carro pequeno? Aos olhos da história, ele está apenas cultivando uma família de roedores aterrorizados em seus braços. É impossível se sentir intimidado pelo físico de alguém quando você percebe que seus ganhos massivos são apenas uma infestação de ratos bem desenvolvida, alimentada por shakes de proteína e suplementos questionáveis. 3. Você pensa na tragédia como o auge da arte dramática, um gênero repleto de perdas profundas, heróis shakespearianos e quedas catastróficas da graça. A história, no entanto, acha que se trata de animais de fazenda. O nome grego original da palavra, tragoidia, significa literalmente canção do bode. Não, isso não é uma metáfora para um som triste. Significa bode, canção. Os historiadores ainda discutem o porquê. Seria um bode o grande prêmio em um festival de teatro? Os atores usavam peles de bode e baliam suas falas? A verdade se perdeu, mas o fato estúpido permanece. Todo o conceito de alta arte trágica leva ao nome do barulho que um bode faz. Isso reformula completamente o teatro clássico. Talvez Édipo não estivesse tão chateado com seu destino terrível, mas apenas furioso por não conseguir atingir as notas altas em seu solo trágico e balante. 4. Imagine viajar no tempo de volta ao século XIV e tentar elogiar alguém. Você poderia dizer que eles parecem uma pessoa muito legal, Nice, esperando um sorriso. Em vez disso, você levaria um soco na cara. Naquela época, Nice era uma forma sofisticada e intelectual de chamar alguém de completo e absoluto idiota. Derivada do latim para ignorante, era um insulto puro e genuíno. A palavra, então, seguiu essa jornada bizarra e imprevisível ao longo dos séculos, de ignorante a tímido, depois a exigente, antes de finalmente pousar no elogio morno e inofensivo que é hoje. É a maior campanha de rebranding linguístico da história, conseguindo transformar uma palavra para um tolo em algo que você diz sobre um suéter quando não tem nada melhor a dizer. 5. A palavra mais reconhecida da Terra, o símbolo universal de concordância, ok, é o resultado de um erro de digitação estúpido e sarcástico da década de 1830. Um grupo de jovens, intelectuais da moda em Boston, iniciou a mania de usar abreviações intencionalmente incorretas como uma forma de piada interna. Ok era a abreviação deles para All Correct,
uma grafia propositalmente estúpida de all correct, que provavelmente foi recebida com um silêncio constrangedor, até mesmo naquela época. Essa piada descartável, um meme que deveria ter morrido em uma semana, foi de alguma forma adotada por uma campanha presidencial, espalhada pela nova tecnologia do telégrafo e, acidentalmente, se tornou a palavra padrão do planeta para sim. Então, sim, a maior conquista linguística da humanidade, a única palavra que une quase todas as culturas, é basicamente uma piada de tiozão antiga e sem graça que saiu do controle. 6. Um dos itens alimentares mais populares do mundo, o sanduíche, recebeu o nome da incapacidade paralisante de um homem de se desconectar. John Montagu, o quarto conde de Sandwich, foi basicamente o primeiro jogador hardcore do mundo, exceto que seu jogo era cartas. Ele sentava à mesa de jogo para maratonas de 24 horas, vendo necessidades humanas básicas, como comer uma refeição com talheres, como uma distração irritante. Para resolver isso, ele pedia que seus servos lhe trouxessem carne entre 2 fatias de pão, uma refeição que ele pudesse comer com uma mão enquanto segurava suas cartas na outra. Seus companheiros de jogo viram essa comida portátil estranha e começaram a pedir o mesmo que Sandwich. Ele provavelmente queria ser lembrado por sua carreira política como estadista, mas, em vez disso, todo o seu legado é ser o eterno santo padroeiro de um almoço rápido e fácil, nascido do puro vício. 7. A história de origem popular para a sabotagem é legal demais para ser totalmente verdadeira, mas captura perfeitamente o espírito da palavra. A história conta que, durante a Revolução Industrial, operários franceses enfurecidos literalmente jogavam seus sapatos de madeira, seus sabots, nas engrenagens das enormes máquinas, interrompendo toda a operação com um estalo satisfatório. Enquanto os linguistas apontam para uma raiz mais entediante, relacionada ao trabalho desajeitado e ineficiente feito por pessoas que usavam sabots, ninguém jamais convocou uma rebelião gritando sobre trabalho de má qualidade. A imagem de literalmente jogar um sapato na engrenagem é poderosa e evocativa demais. Este é um caso raro em que a própria palavra decidiu coletivamente que sua história de origem real era sem graça e adotou uma muito mais legal e rebelde. 8. Às vezes, a história acerta um nome, e então nós, o povo, simplesmente decidimos errá-lo para sempre. Foi exatamente o que aconteceu com sideburns, costeletas. O estilo foi tornado famoso por um general da Guerra Civil Americana chamado Ambrose Burnside, um homem cujos pelos faciais eram tão lendários que eram praticamente uma entidade separada. Ele exibia uma juba gloriosa que descia pelas laterais do rosto e se conectava ao bigode, deixando o queixo limpo como uma pista de pouso imaculada. Em sua homenagem, esse visual ousado foi logicamente batizado de Burnsides. Mas por alguma razão, ao longo das décadas seguintes, o mundo decidiu coletivamente misturar o nome dele. Não houve reunião nem votação. Todos apenas concordamos silenciosamente em começar a dizê-lo ao contrário. Estamos todos homenageando-o ao errar seu nome de forma consistente e universal. 9. Vamos falar sobre as próprias calças e pants que você pode estar vestindo agora. A palavra é uma versão curta e triste de pantaloons, que recebeu esse nome por causa de Pantalone, um personagem famoso do teatro clássico de comédia italiano, ou commedia dell'arte. E Pantalone não era o herói ou um protagonista galã. Ele era um velho ridículo, ganancioso e tolo, cujo propósito inteiro no palco era ser humilhado e enganado pelos personagens mais espertos. Ele era o alvo de todas as piadas. Portanto, a peça essencial que você usa para uma entrevista de emprego séria, um evento formal ou apenas para aparecer um adulto funcional, é fundamentalmente batizada em homenagem a um palhaço teatral. Toda vez que você veste suas calças de trabalho sensatas, está, sem saber, prestando homenagem a um bufão.
Isso adiciona uma camada oculta de profundo absurdo histórico a cada reunião de negócios em que você já esteve. 10. Depois de todas essas palavras com histórias bizarras e complexas, chegamos a Whisper, sussurro, que tem talvez a origem mais estúpida e decepcionante de todas. Ela efetivamente não tem uma. É uma palavra onomatopaica, que é uma maneira chique de dizer que foi criada por nenhuma outra razão, além de soar um pouco como a ação que descreve. Não houve evento histórico, nem tradução estranha de uma língua antiga, nem um rei esquecido com a língua presa. Alguém em algum lugar, há muito tempo, fez um som suave e aspirado e decidiu. Sim, isso soa como whisper. É a palavra mais preguiçosa do dicionário. É como se a língua inglesa tivesse um comitê para nomear as coisas, e após um longo dia de trabalho criativo, eles chegassem ao falar baixinho, levantassem as mãos e dissessem: "Eu não sei, apenas faça soar como a coisa." 11. O smoking, tuxedo, o auge absoluto do traje formal masculino, um símbolo de sofisticação, classe e estilo nível James Bond, recebe seu nome de um clube de campo para super ricos. Em 1886, um herdeiro rico do tabaco chamado Griswold Lorillard decidiu aparecer no baile de outono anual do exclusivíssimo Tuxedo Park Club, em Nova York, vestindo um novo estilo ousado de paletó, sem as tradicionais caudas longas. Era o equivalente do século XIX a usar um agasalho esportivo impecável e sob medida no Oscar. Mas, por ser rico, em vez de ser expulso, outros membros o copiaram. O estilo tornou-se associado àquele lugar específico e as pessoas começaram a chamar o paletó de tuxedo. Assim, a peça de roupa mais elegante no guarda-roupa de um homem leva o nome da sede do clube de caras ricos, onde se tornou uma moda passageira pela primeira vez. 12. Talvez você queira se sentar para ouvir esta, porque é uma aula magistral de falta de noção. O biquíni, aquele traje de banho icônico de 2 peças, sinônimo de diversão de verão e férias na praia, recebeu o nome do Atol de Bikini, o local da ilha no Pacífico, onde os Estados Unidos realizaram nada menos que 23 testes de bombas atômicas após a Segunda Guerra Mundial. Um designer francês, Louis Réard, apresentou seu novo traje de banho, chocantemente minúsculo, apenas alguns dias após o primeiro teste nuclear, em 1946. Ele declarou que seu impacto social seria tão explosivo quanto uma bomba atômica. Existe uma linha muito tênue entre marketing inteligente e ser um completo maníaco, e este homem estava alegremente sapateando sobre ela. Então sim, aquela peça fofa de roupa de praia que você compra para as férias foi batizada em homenagem a uma arma de destruição em massa que vaporizou uma ilha. 13. A palavra barbecue, churrasco, tem uma história de origem popular que é tão melhor e mais metal do que a real, que provavelmente deveríamos todos concordar em torná-la oficial. O conto popular afirma que vem da frase francesa barbe à queue, que significa literalmente da barba à cauda. Supostamente isso descrevia o método visceral de assar um animal inteiro em um espeto, atravessando-o desde seu queixo peludo até a cauda. Embora a origem real seja provavelmente uma palavra muito mais sensata da língua taíno do Caribe, barbacoa, a história da barba à cauda é boa demais para morrer. É um exemplo perfeito de pessoas escolhendo coletivamente uma história com mais fogo, sangue e trocadilhos franceses em vez da entediante precisão histórica. Isso dá um significado inteiramente novo e levemente aterrorizante a pedir contudo em um churrasco de família. 14. A lógica por trás da nomeação do pássaro canário é uma jornada perfeita de várias etapas rumo ao absurdo total e absoluto que se dobra sobre si mesma como uma cadeira de praia quebrada. Primeiro, você tem as Ilhas Canárias. O nome dessas ilhas vem do latim Insula Canaria, que significa Ilha dos Cães, devido aos grandes cães nativos que os primeiros exploradores europeus relataram ter encontrado lá.
Então, séculos depois, diferentes exploradores encontraram alguns passarinhos amarelos fofos nessas ilhas. O que eles decidiram chamá-los? Logicamente, eles os chamaram de canários, em homenagem às ilhas de onde vieram. Então, vamos recapitular essa loucura. O pássaro tem o nome das ilhas, que foram batizadas por causa dos cães. Seu doce passarinho de estimação tem, por uma propriedade transitiva muito estranha e estúpida, o nome de um cachorro. 15. Você pensaria que uma palavra moderna como Bluetooth teria uma história de origem estéril e corporativa cozida em uma reunião de marketing. Você estaria maravilhosa e repugnantemente errado. A tecnologia, que reconhecidamente une diferentes dispositivos, foi batizada na década de 1990 em homenagem a Harald Bluetooth Gormson, um rei viking elogiado por unir as tribos rivais da Dinamarca e da Noruega. Essa parte é inteligente. A parte estúpida é porque ele era chamado de Bluetooth. Não era um nome de batalha legal. Acredita-se amplamente que ele tinha um único dente morto ou podre que se tornou de uma cor azulada escura ou preta. Portanto, a conexão sem fio de alta tecnologia e revolucionária que alimenta seus fones de ouvido foi batizada em homenagem a uma gangrena dentária medieval. Toda vez que você emparelha um dispositivo perfeitamente, está prestando um tributo silencioso à higiene bucal espetacularmente ruim de um viking. 16. A palavra villain, vilão, é um exemplo fascinante e brutal de classismo puro e assumido, permanentemente entranhado em um idioma. Originalmente, não tinha nada a ver com planos malignos ou risadas ameaçadoras. Veio do latim tardio villanus, que significava simplesmente aldeão ou trabalhador rural, alguém que trabalhava em uma vila ou fazenda rural. Os cavaleiros e nobres ricos e blindados da época desprezavam os camponeses pobres e cobertos de terra que trabalhavam a terra, e decidiram que eles deviam ser inerentemente indignos de confiança, grosseiros e moralmente corruptos, simplesmente porque não eram ricos. Com o tempo, esse snobismo aristocrático tornou-se tão arraigado que a palavra para um simples agricultor evoluiu para a palavra oficial para um antagonista perverso e diabólico. Ser pobre e viver em uma aldeia tornou-se literalmente sinônimo de ser o vilão. 17. A palavra dunce, burro ou ignorante, o insulto definitivo para alguém que é irremediavelmente estúpido, é na verdade uma peça trágica de bullying intelectual que saiu do controle. Ela leva o nome dos seguidores de um brilhante filósofo e teólogo do século XIII chamado John Duns Scotus. Suas ideias sobre metafísica e lógica eram tão incrivelmente complexas, matizadas e avançadas para a época que eram, francamente, inteligentes demais para a maioria das pessoas compreenderem. Séculos depois, durante o Renascimento, pensadores que favoreciam uma nova filosofia mais simples começaram a zombar dos seguidores de Scotus, chamando-os de Dunsmen ou Dunzes. Eles usavam o nome como um atalho para qualquer um que se apegasse a ideias excessivamente complicadas e ultrapassadas. Assim, uma palavra que hoje significa idiota, nasceu da zombaria de pessoas por tentarem entender uma das mentes mais brilhantes da história. É a vingança definitiva dos intelectualmente preguiçosos. 18. A palavra guy, cara, completamente neutra e cotidiana, como em aquele cara ali, tem uma das origens mais explosivas e traiçoeiras imagináveis. Ela vem diretamente de Guy Fawkes, o infame terrorista que tentou explodir todo o parlamento inglês na Conspiração da Pólvora de 1605. Após sua captura, tornou-se uma tradição na Inglaterra queimar efígies dele no aniversário da conspiração. Esses bonecos cheios de palha eram conhecidos como guys. Inicialmente, o termo guy era usado para se referir a qualquer pessoa vestida de forma estranha ou maltrapilha, zombando da aparência das efígies. Mas com o tempo, o insulto desapareceu e, na América, de alguma forma se transformou no termo genérico padrão para qualquer homem. Assim, a palavra que usamos para um sujeito qualquer
deriva da efígie de um notório terrorista doméstico. 19. Se você chama alguém de vândalo, está acusando-o de destruição inútil e maliciosa. E você também está perpetuando uma propaganda romana antiga muito eficaz. A palavra leva o nome dos vândalos, uma tribo germânica que famosamente saqueou Roma em 455 d.C. A questão é que, embora eles certamente tenham feito sua parte de saques, relatos históricos sugerem que eles não foram mais destrutivos do que as dezenas de outros exércitos que percorreram o império durante aquele período caótico. Algumas fontes dizem até que seu saque de 14 dias na cidade foi relativamente ordeiro em comparação com outros. Mas alguns escritores romanos influentes realmente não gostavam deles e escreveram tão eficazmente sobre a destruição vândala que o nome da tribo tornou-se para sempre sinônimo de destruir as coisas sem motivo. É uma campanha de difamação tão bem-sucedida que durou mais de 1500 anos. 20. A origem da palavra cobalto é um olhar fantástico sobre como mineradores supersticiosos da era medieval lidavam com a decepção. Nas minas de prata da Alemanha, eles frequentemente encontravam esse outro minério metálico que se parecia um pouco com prata, mas era totalmente inútil para eles e muitas vezes continha arsênio tóxico. Frustrados, eles precisavam de alguém ou algo para culpar. Então, decidiram que esse metal sem valor estava sendo colocado lá por duendes subterrâneos travessos, que no folclore alemão eram chamados de kobolds. Acreditava-se que essas criaturas roubavam a prata real e deixavam esse sósia falso e problemático em seu lugar. Assim, um elemento valioso, crucial para a tecnologia moderna, é literalmente batizado em homenagem a duendes míticos de minas alemãs, porque alguns mineradores ficaram bravos por não terem encontrado nenhum tesouro. 21. A palavra nightmare, pesadelo, parece bem direta, mas sua origem é muito mais sinistra do que apenas um sonho ruim. A parte night, noite, é óbvia, mas a mare não tem nada a ver com cavalos. No antigo folclore inglês e germânico, uma mare, escrita Marie, era um tipo de espírito feminino maligno ou duende. Acreditava-se que essa criatura rastejava para dentro dos quartos à noite e sentava no peito de quem dormia, esmagando-o, causando uma sensação de paralisia e visões aterrorizantes. Então, um pesadelo não era originalmente o sonho ruim em si. Era o nome do demônio que o causava. Aquela sensação de ser incapaz de se mover ou respirar em um sonho ruim, conhecida hoje como paralisia do sono, era literalmente interpretada como sendo fisicamente agredido por um duende. Isso faz seus sonhos de estresse sobre chegar atrasado para um exame parecerem bem mansos em comparação. 22. A palavra sinistro, que hoje significa maligno, ameaçador ou agourento, tem uma origem ridiculamente simples e injusta. É apenas a palavra latina para esquerda. É isso. Na Roma antiga e em muitas culturas ao longo da história, ser canhoto era visto como azarado, antinatural ou simplesmente errado. Álgures, que eram sacerdotes que previam o futuro observando pássaros, consideravam pássaros voando à esquerda como um mau presságio. Esse preconceito cultural profundamente arraigado contra o lado esquerdo era tão forte que a própria palavra para esquerda absorveu todas essas conotações negativas e evoluiu para a nossa palavra moderna para o mal puro. É um lembrete brutal de que, durante uma enorme parte da história, cerca de 10% da população era considerada inerentemente má apenas pelo modo como nasceu. 23. Sempre que você descarta algo como trivial, está involuntariamente fazendo referência às esquinas fofoqueiras da Roma antiga. A palavra vem do latim trivium, que significa literalmente um lugar onde três caminhos se encontram. Essas interseções eram praças públicas naturais e de alto tráfego, onde as pessoas se reuniam para conversar, trocar notícias e fofocar sobre seus vizinhos. Como as conversas que aconteciam nesses pontos de três estradas
eram consideradas bate-papos comuns e cotidianos. Em vez de um discurso sério e intelectual, a palavra trivialis passou a significar qualquer coisa que fosse comum, sem importância ou insignificante. Portanto, o conceito de trivialidade leva ao nome do tipo de conversa fiada que você teria enquanto espera o semáforo mudar na Roma antiga. 24. O conceito moderno de hazard, perigo ou risco, chega até nós de um simples jogo de dados. A palavra remonta ao árabe alzar, que significa apenas o dado. O jogo, que era um predecessor complexo do craps, foi levado para a Europa pelos cruzados e tornou-se incrivelmente popular. Como o jogo era baseado inteiramente no rolar imprevisível dos dados, o próprio nome tornou-se sinônimo de acaso, risco e sorte incontrolável. A própria ideia de perigo e imprevisibilidade em nossas vidas está linguisticamente ligada ao ato de lançar um par de cubos sobre uma mesa. É um pensamento preocupante que nossos ancestrais vissem os maiores perigos da vida, como sendo tão aleatórios e arbitrários quanto um jogo de azar. 25. A palavra desastre é a expressão máxima de culpar seus problemas em algo sobre o qual você não tem absolutamente nenhum controle. Ela chega até nós do italiano disastro, que significa literalmente má estrela. Analisando melhor, dis significa mal, e astro significa estrela ou planeta. Então, para nossos ancestrais, um desastre não era apenas um evento terrível. Era um evento terrível causado pelo alinhamento desfavorável dos corpos celestes. Foi demitido do emprego? Estrelas ruins? Sua casa inundou? Os planetas estão claramente de mau humor. É a forma original e mais cósmica de "não é culpa minha". Embora agora a usemos para tudo, desde terremotos até um corte de cabelo terrível, sua origem é um dar de ombros profundo e fatalista ao universo, essencialmente alegando que seu azar estava escrito nas estrelas e que não havia nada que você pudesse ter feito a respeito. 26. A origem de malária é um exemplo perfeito da humanidade estar tão confiante e espetacularmente errada sobre algo que batiza uma doença mortal com base em sua ideia equivocada. Durante séculos, as pessoas que viviam perto de pântanos e banhados notaram uma conexão entre as áreas úmidas e a febre mortal que as assolava. Elas chegaram à conclusão lógica, embora completamente incorreta, de que a doença era causada pela inalação do ar fétido vindo dos pântanos. Assim, no italiano medieval, batizaram a enfermidade como mala-aria, que se traduz literalmente como mau ar. Estavam tão convencidos de que os vapores fedorentos invisíveis eram os assassinos que ignoraram o verdadeiro culpado, os mosquitos que se reproduziam na água durante séculos. O nome é um monumento permanente a um dos maiores e mais mortais diagnósticos médicos errados da história humana. 27. O uísque, aquele destilado amado que alimenta tudo, desde a contemplação silenciosa até escolhas de vida questionáveis, tem uma origem muito mais grandiosa e poética do que sua reputação moderna pode sugerir. O nome é uma versão abreviada e anglicizada do termo gaélico uísce beata, pronuncia-se Ishka Baha. Esta frase traduz-se literalmente como água da vida. Isso não é apenas um slogan de marketing cativante. Os antigos monges irlandeses e escoceses, que foram os primeiros destiladores, acreditavam genuinamente que o potente espírito era um presente divino, um elixir vivificante que poderia curar doenças, preservar a juventude e trazer calor e alegria. Portanto, a bebida que você pode pedir como um simples uísque com coca já foi considerada no mesmo nível da fonte da juventude. É um nome que carrega muito mais peso divino do que a maioria das pessoas percebe em uma noite de sábado. 28. A palavra goodbye, adeus, é o resultado de séculos de pura preguiça linguística, uma pronúncia arrastada em câmera lenta de uma bênção outrora formal. Ela começou sua vida como a frase piedosa e atenciosa, God be with thee, que Deus esteja com você.
Era uma despedida genuína e sincera, desejando proteção divina a alguém que partia. Mas com o tempo, as pessoas cansaram de dizer a frase inteira. God be with ye foi contraído em formas mais curtas como God boy. À medida que os séculos passavam, até mesmo isso se tornou difícil de pronunciar. A frase foi ainda mais arrastada, suavizada e corroída por gerações de pessoas com pressa até se tornar o simples goodbye de 2 sílabas que usamos hoje. Essencialmente, ficamos tão preguiçosos que transformamos uma bela bênção de várias palavras em um único grunhido de palavra quase irreconhecível. 29. Se você já sentiu que sua hipoteca, mortgage, é um compromisso esmagador que o seguirá até o túmulo, bem, você está etimologicamente correto. A palavra vem diretamente do francês antigo, combinando mort, que significa morto, e gage, que significa penhor ou promessa. Assim, uma hipoteca é, literalmente, uma promessa de morte. Esse nome sombrio tem 2 interpretações brilhantes. Primeiro, refere-se à ideia de que o acordo morre quando você finalmente paga o empréstimo ou quando deixa de pagar e perde a propriedade. De forma mais sinistra, implica que a promessa pairará sobre você por tanto tempo que você pode simplesmente morrer antes de se livrar dela. É talvez o termo mais brutalmente honesto e menos açucarado em todo o mundo das finanças e esteve escondido à vista de todos este tempo todo. 30. O tanque, o veículo de combate blindado mais temido do século XX, recebeu seu nome de um ato de despiste de guerra ridiculamente simples. Durante a Primeira Guerra Mundial, enquanto os britânicos desenvolviam secretamente os primeiros desses navios de guerra terrestres, precisavam de uma maneira de transportar os enormes protótipos de metal sem alertar espiões alemães. Para manter o segredo, eles disseram aos operários da fábrica e enviaram os veículos em caixotes rotulados como tanques de água, destinados à frente mesopotâmica. A história de fachada era que eles eram transportadores de água móveis para as tropas. O nome era tão simples e banal que funcionou perfeitamente. O codinome Tank pegou entre os soldados e planejadores, e quando os veículos fizeram sua estreia aterrorizante no campo de batalha, o nome era permanente. Uma das armas mais temíveis da história leva o nome de um equipamento básico de encanamento. 31. A esteira, treadmill, pela qual você paga uma mensalidade de academia para sofrer, tem uma história de origem verdadeiramente sombria e torturante. Antes de ser um dispositivo para entusiastas do fitness combaterem o ganho de peso das festas de fim de ano, era um instrumento literal de punição para prisioneiros na Inglaterra vitoriana. No século XIX, esteiras massivas movidas por humanos foram instaladas em prisões. Os detentos eram forçados a caminhar nesses degraus gigantes e rotativos por até 10 horas por dia, uma forma de trabalho árduo e extenuante chamada treading, pisar. Seu esforço coletivo e miserável era usado para moer grãos ou bombear água. Assim, a máquina, que agora é um símbolo de saúde pessoal e disciplina, foi originalmente inventada como uma punição cruel e incomum para quebrar o espírito dos condenados. Algo para se pensar na próxima vez que seu personal trainer disser para você sentir a queimação. 32. A história do ketchup é uma jornada bizarra, que prova que a versão original de algo pode ser completamente e irreconhecivelmente diferente do que se torna. A palavra que usamos para aquele molho de tomate espesso, doce e vermelho tem suas raízes em uma palavra chinesa para um molho de peixe fermentado. Esse molho, chamado ketchup, era um condimento salgado, picante e muito peixoso, com absolutamente 0 tomates. Comerciantes europeus descobriram esse molho no Sudeste Asiático, apaixonaram-se por ele e trouxeram a receita, e o nome, de volta com eles. Durante séculos, o ketchup no mundo ocidental foi um molho fino e escuro feito de coisas como cogumelos, nozes ou ostras.
A versão à base de tomate que conhecemos e amamos hoje não se tornou o padrão até o final do século XIX. Portanto, o ketchup original seria completamente horripilante para uma batata frita moderna. 33. E, finalmente, temos o dólar, a moeda mais famosa do planeta. Sua história de origem não é estúpida de uma maneira simples. É uma jornada longa, abrangendo continentes e vários idiomas, que é quase absurda demais para ser real. Tudo começa nos anos 1500 em uma cidade na Boêmia chamada Joachimsthal, que significa Vale de Joaquim. Esta cidade começou a cunhar uma moeda de prata de alta qualidade chamada Joachimsthaler. Como você pode imaginar, ninguém queria dizer esse nome complicado, então foi rapidamente encurtado para apenas Thaler. Esta moeda foi tão popular que seu nome foi adotado e adaptado por toda a Europa. Em holandês, Thaler tornou-se Daler. Quando os colonos holandeses vieram para o Novo Mundo, trouxeram seus dollars com eles. Os falantes de inglês, ouvindo isso, suavizaram a pronúncia, e Daler tornou-se dólar. Assim, o poderoso dólar dos Estados Unidos deve seu nome a um apelido encurtado de uma moeda de prata do século XVI de um vale no que hoje é a República Tcheca. 901. Acontece que o inglês não é polido e inteligente. É um ferro velho de acidentes, insultos e histórias bizarras. Agora me diga isto. Qual gíria ou meme de hoje é tão absurdamente estúpido que as pessoas no ano 2400 estarão dizendo sem rir? Deixe seu palpite mais louco abaixo. E se você riu pelo menos uma vez, clique em se inscrever e curtir.